E essa mensagem foi inspirada por Deus no coração do pastor Jean, e ele trouxe pela manhã. E quando eu estava ali sentado ouvindo, e quem me conhece sabe que essa parte do social mexe demais comigo, eu estava vibrando ali e falando, puxa vida, tal. E aí eu fui comentar com ele, porque agora a gente está com duas mensagens diferentes, né? É uma mensagem de manhã e outra mensagem à noite. E aí eu fui comentar com ele e falar, puxa pastor, o pessoal da noite precisava ouvir isso. E ele falou, não, eu já falei com o Tiago, a gente vai repetir justamente para preparar o congresso, preparar o coração para o congresso. E aí eu falei, nossa, que legal, fiquei super feliz. E no meio da tarde ele entra em contato comigo, porque ele passou por uma gripe muito forte, e aí a garganta não estava muito legal, e ele falou, cara, ele não falou cara, né, já não fala cara, né, sabe como é que é, né? Mas vocês entendem, a nova versão Juba e atualizada. Mas aí ele falou assim, ó, eu estou com a garganta ruim, está difícil e tal, você não assumiria? E eu quase falei, pastor, eu peguei tudo, eu estava tão assim, que nem precisa nem de esboço que eu vou, mas essa é muita pretensão, né? Eu falei, não pastor, se o senhor tiver o esboço aí, o senhor me manda, não vai ser a mesma coisa, mas como nós somos uma família, não é a família para a cidade, e essa é uma área que mexe demais comigo, eu falei, pastor, eu estou pronto, estou à disposição, estou a serviço, me manda aí. Então assim, é uma mensagem a 4 mãos, porque daí eu falei, me manda que eu vou colocando assim algumas coisas, não sei se eu vou conseguir reproduzir tudo, mas eu tenho certeza que a mensagem, o esqueleto, aquilo que a gente tem, e a gente tem conversado muito sobre isso, os pastores, a gente conversa sempre sobre essa visão, sobre a sinalização do reino de Deus através da igreja, através de pessoas na nossa cidade, então vocês vão compreender. Por que eu falo que essa questão social mexe demais comigo? Eu tive uma experiência muito forte um dia, triste, mas que mudou radicalmente o meu ministério, o meu jeito de enxergar, o jeito de ser igreja. Quando eu era pastor da Ágape, é interessante que o meu, ficava longe, mas o meu escritório, a minha janela, dava para aquele jardim, que eu falava que minha janela era um quadro maravilhoso, mas lá no final do jardim tinha o portão da igreja e tinha algumas casas, literalmente na frente da minha janela, só que longe lá, né, mas na casa de frente da igreja, atravessou a rua da igreja, aconteceu um dia um negócio muito triste. Chamaram o jardineiro da igreja, um amigo, Toquio, falaram assim, ó, tem um cheiro estranho na casa, e a gente não vê o rapaz já faz uns dias, será que você não consegue pegar uma escada, subir no muro, ver o que está acontecendo? Em resumo da história, quando ele pegou o muro, subiu, o rapaz estava morto, já fazia dias, já tinha passado tanto tempo que o cachorro que morava lá, eles já estavam se alimentando do corpo do rapaz. Aquilo mexeu demais comigo, porque eu falei, puxa vida, na frente da igreja. Normalmente você pensa, mas esse rapaz não tem família, esse rapaz não tem história, esse rapaz não tem amigo, esse rapaz... Tudo bem, passou tudo isso pela minha cabeça também, mas eu pensei na frente da igreja, na frente, era atravessar a rua. Será que a gente não tem nenhum papel de relacionamento, de amizade com os vizinhos? O que está acontecendo? Aquilo mexeu tanto comigo que eu me propus a ir em volta da igreja, em algumas casas. Ali não tem muitas casas, não tem muitos vizinhos, porque a quadra tem a CETESB, não sei o quê, mas eu fui em algumas casas, eu me propus a tomar café com a vizinhança. E a minha pergunta para eles, eu falava, o que vocês pensam da gente? O que vocês pensam da gente? Porque assim, aconteceu esse fato. E aí vocês olham para a igreja, e eu tinha lido num livro naquela época, eu estava fazendo mestrado em Londrina, e no livro dizia aquele lance que se a igreja for tirada do bairro, se o bairro vai sentir falta dela ou não. Você já parou para pensar nisso? Se a igreja sair do bairro, o bairro vai sentir falta dela ou não? O bairro vai olhar e falar assim, puxa, era uma igreja, o que o bairro vai... E eu fui tomar café com alguns vizinhos, e aí eu sentava com eles e conversava com eles, e a impressão que muitas pessoas têm, é literalmente que nós somos alienados, porque como igreja, muitas vezes nós chamamos as pessoas para dentro, mas nós não atravessamos a rua, para ver o que está acontecendo ali fora. Nós queremos que toda a cidade venha para dentro da igreja, nós queremos lotar os nossos bancos, nós queremos lotar os nossos cultos,
Mas a impressão que dá é que a gente não tem capacidade de atravessar a rua e perceber a falta de um indivíduo que não saiu naquele dia na rua, que não deu a cara na rua, que não deu um bom dia. Não nos cruzamos, não sentimos a falta dele, não perguntamos: como é que você está? Independente se eu quero evangelizar o camarada ou não. Nós vamos trabalhar hoje sobre essa questão da dimensão diaconal da missão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, e nós vamos basear a nossa mensagem no versículo 10. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Eu lerei somente o versículo 10. Vou contar brevemente a história do contexto, mas eu quero enfatizar o versículo 10. Gálatas capítulo 2, se você passar os teus olhos, você vai ver que começa dizendo que o apóstolo Paulo, 14 anos depois, subiu novamente a Jerusalém. Paulo contando, com Barnabé, levando também Tito, e ele foi para lá justamente porque ele queria conversar com os apóstolos, né? Depois ele cita até Pedro, Tiago e João como as colunas da igreja, mas ele queria conversar com os apóstolos, com os líderes de Jerusalém, porque Paulo era um que tinha nascido fora do templo, e Paulo tinha nascido já com uma missão. Quando ele foi batizado por Ananias, ele falou assim: você vai ser o discípulo dos gentios, o apóstolo dos gentios, você vai levar a minha mensagem para os gentios. Então ele fazia isso com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Inclusive ele conta que Tito, sendo grego, não foi circuncidado, e ele está chegando com Tito lá, mas para dizer para as colunas da igreja: ó, eu estou com os gentios, e eu vou levar um evangelho para os gentios, tudo bem, ok? E aí a Bíblia vai falar que Pedro, Tiago e João, como colunas, versículo 9 ali, como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. E eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Ou seja, aqui Paulo afirmando a sua missão, contando da sua revelação, aquilo que Deus tinha falado para ele. E os apóstolos, os líderes da igreja de Jerusalém, dizendo: nós abençoamos você, pode ir, nós te abençoamos. E aí os líderes da igreja, num momento tão importante, num momento tão crucial, para dar a mensagem, para dar a orientação, para falar um monte de coisa para Paulo, eles dizem assim: somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. A recomendação que a liderança da igreja de Jerusalém, a recomendação que a coluna, né, as colunas ali, como o próprio Paulo diz, Tiago, Pedro e João, afirmam para ele, ao enviá-lo aos gentios, ao enviá-lo à missão, ao enviá-lo para evangelismo, ao enviá-lo para plantar igrejas em várias cidades, foi: somente não se esqueça dos pobres, o que me esforcei por fazer. Eu tenho uma história com isso, porque eu nasci num lar que cuida muito dessa questão. Meu pai e minha mãe, principalmente minha mãe, tem um coração totalmente voltado para os menos favorecidos. Então eu cresci num lar que trazia a gente para casa. Eu tenho muitas e muitas histórias que eu vou ter que me segurar para não contar, porque são muitas histórias dos meus pais trazendo gente para fora e eu cuidando de gente, e eles são padrinhos de casamento de gente que a gente trouxe da rua, e um monte de história. Mas enfim, no meu casamento, eu sentado, e tem aqueles negócios, né, depois que o pastor dá a bênção, tal, que foi meu sogro, dá a bênção junto com um primo meu, e aí vem os pais para cumprimentar, né? Os noivos agora receberão os cumprimentos dos padrinhos, tal. Aí vem primeiro os pais. E aí meu pai chegou e dando aquelas orientações e tal, e faça feliz e papapá. Aí minha mãe virou para mim e falou assim: ó, nunca se esqueça dos menos favorecidos. Eu falei: mãe, mas estou no casamento, mãe. Aí depois ela foi todas as orientações, mas eu lembro direitinho, a gente estava lá na frente, e a gente conversando, e a orientação era: nunca se esqueça dos menos favorecidos. A orientação que Pedro, Tiago e João dão a Paulo é exatamente essa: nunca se esqueça dos pobres. Só que como igreja, antes da gente conversar sobre por que a gente precisa falar sobre isso, que embora também é porque tem duas falhas gritantes na igreja de forma geral que a gente precisa conversar, que o pastor Jean colocou como um reducionismo teológico. Eu achei interessantíssimo. Por que reducionismo teológico? Porque são duas coisas que a gente minimiza, que a gente deixa de lado. Primeiro é a questão do corpo.
Porque a gente tem a ideia de falar assim, não, a gente precisa salvar a alma. A gente precisa salvar a alma. E a sua alma precisa, porque a sua alma é eterna, e a sua alma vai para o Senhor Jesus. E com isso, com essa questão de salvar a alma, a gente acaba minimizando, ou deixando de lá, se esquecendo, não dando importância alguma para a saúde física, emocional, para a saúde da pessoa, para a saúde corpórea. Parece que o evangélico é totalmente alienado. Então a pessoa está sofrendo, a gente fala assim, Deus quis, mas tudo bem, o importante é que está no céu. Já ouviu isso? Nós falamos sobre isso. A gente chega aqui, traz o cara, e aí a gente fica olhando, a gente traz um visitante, e a gente fica olhando para ele, esperando o pastor fazer apelo. E aí quando o pastor faz o apelo, o camarada levanta a mão, a gente fala, yes, pronto, se converteu, acabou. A gente abandona até, a gente até esquece dos camaradas, no ano esquece que ali começou, é um novo nascimento, que vai ser um bebê, que tem toda a caminhada, que os problemas não acabaram. Mas a gente entende assim, e a gente esquece que o corpo também é importante. E que o evangelho é o evangelho todo para todo homem, em todo tempo. Mas nós somos os seres integrais. Deus fez o corpo. Deus não fez só a alma. Deus fez o corpo. E quando Deus fez o corpo e soprou nele fôlego de vida, a Bíblia fala que Deus olhou para essa junção, corpo e alma, corpo, alma e espírito, como você queira entender, mas Deus olhou para isso, parte material e parte imaterial, e Ele disse, isso é muito bom, isso é muito bom. Deus fez o ser humano com corpo e com espírito, e disse, isso é muito bom. O problema é que a gente confunde às vezes a questão do corpo com a carne, porque até no grego são duas palavras diferentes. Soma é corpo, sarx é carne. Soma é corpo, doenças psicossomáticas, psique, alma, soma, corpo. Doenças da alma que afetam o nosso organismo, o nosso corpo. Mas no grego tem a palavra sarx, que é para carne, na ideia de a carnalidade. A igreja de Coríntios que era carnal, e aí nós trazemos essas palavras para dentro da igreja e confundimos achando que aquilo que é do corpo, como se fosse, isso aqui não tem importância. Então eu levo o evangelho de Jesus, mas se o cara está passando fome no seu corpo, no seu organismo físico, isso não é importante, o que é importante é levar Jesus. Se o camarada está doente ou passando frio, mas eu levei Jesus para ele, é importante salvar a alma, o importante não é o corpo. E isso é muito mais da filosofia grega do que o hebraico, o pensamento hebraico da época. Porque a filosofia grega trabalhava muito isso. A filosofia grega até dizia que o corpo era a prisão da alma. Então para a filosofia grega isso aqui, tudo que era finito, tudo que se acabava, tudo que terminava, para eles era, isso aqui não presta. O que presta é a alma. Então eu não quero saber do corpo. Você vê como a própria filosofia, a cultura, o jeito que a gente trata as coisas, vai determinar o nosso comportamento, a nossa prática pastoral, a nossa prática de cristianismo, o nosso dia a dia. Às vezes a gente não para pensar nessas coisas. E é muito disso que até a gente cai num outro extremo, porque os espíritas fazem as obras, porque parece que eles têm um objetivo, a evolução, encarnar e progredir e amadurecer, então eles fazem por conta disso. Aí a gente fala assim, não, mas a alma está salva. Então se a alma está salva eu não preciso fazer nada, e crente não faz nada. Por quê? Porque é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Opa, não é de obras, então salvou a alma, eu não preciso fazer mais nada. E a gente vai para um outro extremo. Você vê como o pensamento muda o nosso comportamento, muda a nossa prática. E nós esquecemos do versículo 10 de Efésios 2, que a gente vai falar já já. Uma outra questão que nós reduzimos, que nós minimizamos, teologicamente falando, e isso afeta o nosso comportamento, nosso jeito de ser e de agir, é com relação ao pecado. Porque nós tratamos o pecado como algo muito pessoal e individual, e o é, não estou dizendo que não é. Nós tratamos o pecado como, não, eu tenho os meus pecados, mas os meus pecados são individuais, meus pecados eu me acerto com Deus, eu falo com Deus, e nós nos esquecemos dos pecados coletivos, ou do pecado sistêmico, do pecado que reside numa cultura, e que de alguma forma a Bíblia fala sobre isso.
Porque se você pegar, por exemplo, a cidade de Sodoma e Gomorra, e se você lembrar da história de Sodoma e Gomorra, quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, e Ló recebe os anjos, aparecem 2 anjos na casa de Ló, e quando a turma vê que os anjos estavam na casa de Ló, sem saber que eram anjos, eles batem na casa de Ló, e eles falam assim, ó, traz os 2 visitantes aí, pode trazer aqui para fora, para que abusemos deles, nós queremos ter relação sexual com eles, então traz os 2, e aí Ló fica desesperado, olha o nível que estava a cidade de Sodoma e Gomorra, olha o nível de perversidade, olha o nível de impureza, olha o nível do que estava acontecendo, e eles chamam esses 2, e aí ele fica tão desesperado, que ele sai na frente, na porta, fecha a porta atrás dele e fala assim, gente, ó, eu tenho 2 filhas virgens, se vocês quiserem, pega as 2 filhas virgens, faz o que vocês quiserem com elas, mas não faça com esses 2, e aí depois a gente sabe a história, eles ficam cegos, os 2 vão embora, e a cidade é destruída, mas o fato é, quando chega no profeta Ezequiel, lá na frente, no Antigo Testamento, quando o profeta vai falar sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, o profeta vira e fala assim, ó, não sobre os pecados sexuais daqueles homens, não sobre os pecados específicos de algumas pessoas, mas ele fala que Sodoma e Gomorra foi destruída, porque não souberam receber bem os estrangeiros. Existia uma cultura de maldade, de perversidade, mas que de alguma forma Deus contabiliza para a cidade, um pecado coletivo, não só o meu pecado individual, não só, não, eu falo com Deus, não, mas um pecado que afeta a cultura, a geração, a cidade, e que Deus leva em consideração e leva em conta. Lembra da Torre de Babel? A Torre de Babel Deus teve que intervir, porque olhou aquela construção e Deus falou assim, se alguém não intervir, eles falam a mesma língua, eles estão unidos, eles têm o mesmo pensamento, e nada os impedirá o que eles se propuseram a fazer, nada vai impedir o que eles se propuseram a fazer, e aí ele vem dividir as línguas, para a cidade toda. Se você pega no Novo Testamento, quando Jesus fala, ai de você Betsaida, ai de você Corazim, ai de você Cafarnaum, ele fala da cidade como um todo, porque se você, ou se Sodoma e Gomorra tivessem acontecido os mesmos milagres que aconteceram aqui, eles teriam se convertido, e vocês, na sua incredulidade, não se converteram, para as cidades. Então existe, que nós não sabemos, não vou saber te explicar, não vou saber detalhar, mas existe, olhando para a Bíblia, uma teologia bíblica em cima de pecado geracional, ou pecado cultural, ou pecado sistêmico, pecado que afeta a cultura, que nós precisamos conversar. Por exemplo, corrupção. Ou você acha que a corrupção no nosso país não vai ser levada em conta para a nossa nação como um todo? Aquilo que Deus... Quantas pessoas sofrem, quantas crianças que não têm acesso à saúde pública, quantas crianças que não têm acesso à educação, e quantas pessoas roubando rios de dinheiro. Eu sou voluntário num projeto chamado Amor de Criança, projeto do Dr. Francisco, um grande amigo, e ele, por conta da pandemia, aconteceu um monte de coisa, mas está voltando aos poucos, os cafés vão voltar. Mas acontece o seguinte, só resumindo a história, ele trabalha com crianças com paralisia cerebral. Quando eu entrei no projeto, tinha um pouco mais de 30 crianças, eram 36 a 38 crianças. Hoje tem quase 300 crianças que são assistidas pelo projeto Amor de Criança. Esse projeto trabalha com a criança que não tem condição alguma. E eu lembro de uma vez de um menino chamado Yuri. Yuri tinha 9 meses. E desde que ele nasceu, ele sofria de uma pneumonia que não passava, uma pneumonia que não passava, uma pneumonia que não passava. E eu era o responsável sobre acompanhamento às famílias, porque toda a universidade, o hospital da Unimar entrou, então eles têm todo o acesso a essa parte técnica e à saúde, mas as famílias não. Então eu era responsável por parte de visitação, acompanhar as famílias e aquilo, dar assistência aos familiares. E aí ele falou comigo, falou: Jubá, eu quero que você visite a família de Yuri, tem alguma coisa lá, porque esse menino não cura. E aí nós fomos, e nós chegamos num lugar que não dá para falar, mas a gente acha que Marília não tem, né? Era coisa de walkie-talkie, os traficantes com máscara, a gente só olhando
os olhos, e eles liberando a entrar, onde você vai e tal, e aí a gente conversou, e aí descia num local, e quando nós chegamos lá, o pai do Yuri era do criminalidade, lá do tráfico, e aí, quando nós chegamos para conversar e ver, analisar a história, nós percebemos que no berço dele, o colchãozinho do berço estava totalmente úmido, porque justamente em cima, o telhado, se olhava as estrelas, estava todo aberto. Então a umidade, a chuva, o tempo todo entrava, molhava, o colchão ficava constantemente molhado, e esse menino de 9 meses, desde que nasceu, não sabia o que era uma vida sem pneumonia por conta disso. Coisa simples. E a gente olha essas histórias e acha que Deus não vai levar em consideração que tem muita gente roubando. Aí nós, resumo da história, nós fizemos o telhado daquela casinha, nós compramos um colchão novo, nós botamos um colchão de plástico para não ter mais umidade, e o Yuri foi curado da sua pneumonia, né? Hoje ele ainda está lá no projeto, hoje ele tem 4 anos, 4, 5 anos, ele já tem mais, e ainda vai. Para vocês terem uma ideia, o índice de mortalidade nesse projeto era impressionante, e com o auxílio de toda a estrutura que tem lá, morre pouco, assim, era quase 10, 15 por ano, hoje passa anos sem morrer ninguém. Na pandemia, quando deu a pandemia, o doutor Francisco falou, nós vamos parar, porque ninguém sabia, começou a pandemia em 2020, né? Naquele ano morreram 10 crianças, ele falou, Jubá, vamos continuar, não tem jeito, então vamos continuar, vamos para a raça, vamos na luta, porque isso é o que acontece. Então quando nós conversamos sobre essa questão da diaconia, ou de um olhar diaconal para a missão, é a ideia da igreja servindo, a igreja trabalhando, a igreja ajudando, a igreja sendo sinal do reino de Deus, a igreja não se esquecendo dos menos favorecidos. Só que a gente precisa entender isso, a gente precisa entender que a gente tem um problema teológico para resolver, a questão que não é só para a eternidade, não é só para a alma, não é só para o céu, não, Deus quer trazer uma salvação e uma libertação para o agora. Que é lógico que a gente sabe que o reino de Deus é o já, mas não ainda. A ideia de Jesus é o reino de Deus é chegado. Essa é a nossa proclamação. Essa é a nossa proclamação. O reino de Deus chegou entre vós. Quando Jesus está aqui, se você olhar os evangelhos, se você perceber a mensagem de Jesus, Jesus não vai falar sobre inferno. Jesus não vai falar só, levanta a sua mão, aceita um apelo que vai ser livre do inferno. Jesus não fala sobre isso. A mensagem de Jesus para os discípulos é, vocês vão sair por aí, por todas as cidades, aldeias, vilarejos, vão falar assim, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. E onde existe um reino, não existe reino sem um rei. E as boas novas, que é a ideia do evangelho, evangelizar, que essa palavra nunca deveria ter sido aportuguesada, porque ela tem uma mensagem, significa boas notícias, boas novas. A ideia da gente chegar no lugar e contar as boas novas. Existe um rei. Existe um reino que chegou, e esse rei é um rei justo, que te ama, esse rei é um rei que te inclui, esse rei é um rei de igualdade social, esse rei é um rei que se importa contigo. Isso é o papel da igreja. O papel da igreja é ser um sinal, uma bandeira, um farol, um sinalizador do reino de Deus no mundo, na cidade de Marília, onde nós estivermos. Então por que é importante a gente conversar sobre essa ação diaconal da igreja? Primeiro, e aí nós vamos então porque a Bíblia fala sobre isso, porque as escrituras enfatizam isso. Por que é importante a gente conversar sobre a ação diaconal? Porque a Bíblia fala sobre isso. Se você pegar em todas as escrituras sagradas, você vai ver de alguma forma Deus falando, os profetas falando, os evangelistas falando, você vai ver a ação da igreja cuidando do órfão, da viúva em suas necessidades. Se você pegar Tiago 1,27, Tiago 1,27, que diz que a religião que Deus aceita como pura e imaculada, a religião que Deus aceita como pura e imaculada, dependendo da tua tradução, é exatamente assim que estará ali. A religião que Deus aceita como pura e imaculada é cuidar do órfão e da viúva em sua necessidade, e não se corromper com o mal. Se você pegar o livro de Atos, capítulo 6, e lembrar quando muitos usam a questão do nascimento da diaconia, tal, embora não seja a função da diaconia ali, mas o serviço, né, essa missão diaconal, mas ele vai falar que as viúvas gregas estavam reclamando, porque elas estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento.
E elas vão reclamar com os apóstolos falam assim, peraí, a gente não tem como a gente sair, porque a gente está estudando a palavra de Deus, ensinando, doutrinando, então a gente não pode sair disso aqui, mas vamos orar, e vamos levantar algumas pessoas, cheias do Espírito Santo, cheias de fé, e eles vão fazer esse serviço. O pastor Jean até brincou de manhã, que hoje em dia quando você quer dar um status para uma igreja, você coloca o nome apóstolo. Então a igreja apostólica assim, é porque deu uma subida de nível. Igreja apostólica tal. Ninguém coloca igreja diaconal, IPI tal. Igreja diaconal, comunidade X ou Y, ninguém bota. Mas se você olhar Atos capítulo 6, é como se a igreja estivesse alterando o seu status de apóstola, de apostolado, de apostólica, para uma igreja diaconal. Fala, nós vamos servir. Os apóstolos já têm a sua função, eles vão ensinar, doutrinar, eles vão fazer isso, mas existe uma necessidade, e essa necessidade precisa ser suprida. Esse princípio ainda vale para os dias de hoje, isso aqui ainda é válido, ninguém no nosso meio pode passar necessidade, isso é princípio bíblico. Ninguém no nosso meio deve passar necessidade. Isso é princípio bíblico. É interessante a gente parar para pensar sobre isso, porque a gente trabalha, a gente vai departamentalizando a igreja, e aí hoje a diaconia é um grupo, é um ministério, é um departamento, e nós terceirizamos isso. E quando a gente fala ninguém no nosso meio deve passar necessidade, provavelmente você deve ter pensado, a diaconia está aí para isso. Então se alguém passou necessidade, é falha da diaconia, falha da igreja que não observou, falha de alguém que não visitou. Não é isso, gente. Não é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos entender que nós somos instrumentos de avaliar, de trazer as reclamações. Essas mulheres foram lá trazer, gente, tem gente sendo esquecida, eu estou sendo esquecido. Elas mesmas falaram, um levantando a mão para o outro, um apontando, ajudando, e aí a gente junta as forças, mas o princípio ainda é o mesmo. A gente precisa ajudar quem está passando necessidade no nosso meio. Quando você pega o Antigo Testamento, Deuteronômio, a lei de Moisés, Deuteronômio é a repetição da lei, mas quando ele vai à nova geração, ele vai falar assim, agora eu vou ensinar vocês como vocês devem viver, como vocês devem andar, e tem as leis cerimoniais, as leis morais, tem todas as leis, e ele vai dizer lá muito claramente, vocês precisam cuidar, e aí ele vai estipular do órfão, da viúva, do estrangeiro, e aquele que trabalhava por um dia, o diarista, o jornaleiro, aquele que estava, jornaleiro não é aquele que vai jogar jornal na tua porta de manhã, mas aquele que está na jornada, e que ele trabalha por aquela jornada, então ele está na jornada, na caminhada, ele trabalha por aquele dia, e naquele dia ele precisa receber o salário. Então quando ele olha para esses grupos de pessoas, vamos dizer assim, ele não está querendo definir que o órfão é só aquele que perdeu o pai e mãe, mas o órfão é aquele que de repente não tem ninguém para protegê-lo, é aquele que está vivendo à margem da sociedade, que de repente não tem mais ninguém para ser por ele, para guiá-lo, para conduzi-lo, para ajudá-lo, para botá-lo para dentro de casa, para dar comida para ele, para provê-lo. Quando ele fala da viúva, não é só aquela que perdeu o marido, mas é aquela mulher que de repente que não tem condição de trabalhar, porque naquela época, numa sociedade patriarcal, Antigo Testamento, e pega a época de Jesus, uma sociedade extremamente machista, a viúva é aquela que não tinha condição de produzir. Se você pegar a história de Ruth e ler a história de Ruth, você vai entender o que eu estou falando. Uma viúva que chega lá e não tem nem, ela usa a própria nora para poder produzir, para comer, porque não tinha condição de produzir. Então a viúva para nós hoje não é só a pessoa que perdeu o seu marido, mas é aquela que não tem condição de repente de produzir, que está à margem da sociedade, que não tem ninguém para protegê-la, para provê-la, para ser voz para ela. Quando você pega o estrangeiro, gente, pegar o estrangeiro, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia dá essa ênfase, dá essa importância de cuidar do estrangeiro, do refugiado. Gente, nós vivemos uma crise, talvez a maior crise mundial de todas, sem precedentes sobre refúgio, desde a Primavera Árabe, depois do que aconteceu no Afeganistão,
Aí nós temos aqui Venezuela e Haiti mais próximo, e agora na Ucrânia. É a maior crise de refugiados, de pessoas que estão saindo do seu país sem nada. E não são pessoas, como a gente pode dizer, pobre, desempregado. Não, são pessoas com as suas profissões, pessoas estudadas, com a sua história, com a sua bagagem, que estão chegando em outro lugar, precisando de ajuda. O nosso Jesus foi refugiado. Já parou para pensar nisso? É só lembrar da história do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, vai lá, os pastores são avisados, ou os reis magos. Herodes fica sabendo e fala: opa, está acontecendo alguma coisa. Eles sabiam da questão do Messias, então ele fala assim: manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Lembra disso? Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Um anjo aparece em sonho para o pai de Jesus, para José, e fala: faz o quê? Foge para o Egito. Ele não estava na cidade, Jesus não era de Belém. Jesus nasceu em Belém, porque a profecia dizia isso, mas Jesus não era de Belém, Jesus era de Nazaré, Jesus era de Cafarnaum. Eles descem por causa do recenseamento, por isso que muitas pessoas não acreditavam em Jesus. Mas eu conheço o pai e a mãe, não é da profecia de Belém. Eles descem, quando eles descem, eles estão no norte, eles descem para o sul, ela tem Jesus no sul, e eles têm que fugir para o Egito. Eles não estavam preparados para essa viagem, eles não tinham condições para fazer essa viagem, eles não tinham roupa para essa viagem. O nosso Jesus foi refugiado, chegou no Egito sem nada, a sua família. Quando a gente fala de empatia hoje para tudo que está acontecendo, com essa questão do estrangeiro, do refugiado, a gente precisa olhar para essas questões. Inclusive quando fala do diarista, desse que é o que faz o bico hoje, quando a gente fala, aquele que vai trabalhar pelo dia só. A Bíblia ainda é muito específica para falar assim: não o despeça sem ele receber o salário do dia. Não o despeça sem ele antes receber o salário do dia. Ou seja, a preocupação da lei de Moisés, a preocupação do coração de Deus, da igreja, do povo que carrega o seu nome, do seu povo judeu, ter todos esses princípios de cuidado com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com o refugiado, com o que faz bico, com o que trabalha por um dia. Será que isso não nos ensina alguma coisa? Será que a Bíblia não é extremamente zelosa com os menos favorecidos e isso não nos ensina alguma coisa? Quando você pega a própria doutrina apostólica, a doutrina apostólica, o que eu digo é justamente o que nós acabamos de ler em Gálatas capítulo 2. As colunas, os apóstolos, que tinham várias informações talvez para passar para Paulo, várias orientações de como vai ser. Você vai plantar a igreja, se pegar hoje plantação de igreja, gente, pega hoje plantação de igreja, alguém vai juntar uma reunião, nós vamos plantar a igreja. Mas agora, o negócio tem que ser assim, assim, assim. O treinamento de liderança vai ser centralizado e nós vamos fazer isso e aquilo, porque a igreja tem que ter a mesma cara, tem que ser do mesmo jeito. A gente precisa dividir as séries. Para a plantação de igreja hoje parece que está mais enrijecido do que qualquer outra coisa. E aí quando você pega os apóstolos liberando Paulo para fazer missão, fala assim: cara, vai, só não esquece dos pobres. Só não esquece dos menos favorecidos. E depois quando você vê Paulo se despedindo em Atos capítulo 20 dos presbíteros de Éfeso, quando você vê Paulo em Gálatas capítulo 6, ele vai repetir isso, e ele vai dizer assim: se possível a gente tem que ajudar todo mundo, em especial os da família da fé, mas nós precisamos ajudar a todas as pessoas, em especial os da família da fé. E ele fala isso justamente por causa de coerência. Porque não adianta nada a gente ajudar o que está lá fora se a gente não ajuda quem está do nosso lado. Não adianta nada a gente querer estender a mão para um monte de gente se a gente não consegue olhar para quem está do lado, precisando da nossa ajuda, e não tem empatia, coração, amor, serviço suficiente para dizer: estou aqui, do teu lado. Eu falo isso tranquilamente, tanto as críticas que eu já fiz e farei, quanto os elogios, porque aqui dessa igreja, vou contar uma experiência que eu tive, quando eu estava passando necessidade, e graças a Deus passando necessidade era sempre temporariamente, porque Deus sempre proveu tudo, mas em momentos que eu não sabia como eu ia fazer, o que eu ia fazer, eu lembro uma vez o Valdir me ligou, e aí eu falava: aqui está em família, então eu falo mesmo. O Valdir me ligou e falou assim: Jubá,
que você está precisando? Falei, cara, não sei o que lá, não. Manda uns boletos aí. Manda os boletos que eu vou dividir aqui com a turma. A gente vai, literalmente, num momento muito difícil da minha vida, quando eu fiquei fora do ministério, eu fui ajudado por essa igreja. Que talvez você nem sabe, talvez você tenha pagado um boleto meu aí e não sabe. Mas não vem pedir nada em volta não. Fica sossegado. No máximo um churrasquinho, uma pizza lá em casa a gente vai, mas não vem. Mas assim, eu lembro de uma vez a Terceira Batista, o pessoal me ligou e falou assim, o pessoal de missões quer dar uma oferta, lembraram de você, o que você está precisando? Eu lembro de uma vez que eu não sabia, a gente estava em São Paulo, a gente tinha ido para São Paulo, estava tentando, precisava ganhar dinheiro, precisava pagar as contas, eu era representante comercial e bati o carro. Representante comercial, com o carro batido, você já imaginou, né? Não saiu para vender, não trabalha, não tem dinheiro. E aí eu não sabia o que fazer, a gente não sabia o que ia comer, literalmente, falando, o que nós vamos fazer? E aquele negócio, né? Homem é duro, não queria pedir para o meu pai, porque se eu ligasse para o meu pai morava em Santos, subia, ajudava, fazia alguma coisa. E eu naquela, de repente toca a campainha. Um amigo meu, pastor em Campinas, eu estava em São Paulo, em Campinas, quando eu abro, eu lembro o corredor da onde tinha o elevador, eram 4 apartamentos, né? Então eram 4 portas por andar, lotado de compra, falando, a gente veio te trazer. Eu falei, cara, não tem, porque Deus é um Deus que se importa com os menos favorecidos. Seria muito ingrato da minha parte, se agora que eu estou numa situação mais confortável, se eu não olhasse para a mesa do órfão e da viúva em sua necessidade. Isso é igreja. Isso é igreja. Se a gente não pensa nisso, se a gente não faz isso, a gente não tem razão de existir. Então, primeiro que a gente precisa conversar sobre isso, é porque a Bíblia fala sobre isso. Porque as escrituras sagradas enfatizam isso. Segunda questão, por que a gente precisa conversar sobre isso? Porque fazendo isso, a gente minimiza o sofrimento humano. Fazendo isso, agindo assim, conversando sobre a ação diaconal, a gente minimiza o sofrimento humano. A pobreza literalmente rouba a dignidade do ser humano. A miséria acaba com as pessoas, a miséria acaba com as famílias, e a ação diaconal é literalmente a mão da graça salvadora e libertadora de Jesus chegando às nações e dizendo, o reino de Deus chegou. A gente precisa conversar sobre isso. Quando Paulo fala em Gálatas 2:10, Gálatas 6:10, essa ideia de ter assim, gente, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos ter uma prática cristã, uma prática de vida que seja libertadora, assim como Jesus foi. Quando a gente olha para a vida de Jesus, e quando Jesus restaurava as pessoas, não era simplesmente para salvar a alma. Quando Jesus para aquele cortejo fúnebre, né, do filho único de uma viúva, e aí ele encosta no caixão, e ele faz aquele menino levantar e devolve para sua mãe. Ele não está simplesmente realizando um milagre para a gente poder fazer um culto pentecostal e dizer quem está morto agora vai ressurgir. Ele não está simplesmente fazendo assim, meu ministério de curas e milagres e maravilhas, para vocês entenderem que vocês não tem que ser uma igreja tradicional e tem que ser uma igreja pentecostal. Não, o que Jesus estava fazendo é, essa moça, que é viúva, que é totalmente desprovida de qualquer coisa, e que ela está à margem da sociedade, e que é menos favorecida, eu estou devolvendo a ela a dignidade. Quando Jesus chega para um cego, um mendigo, e fala, o que queres que eu te faça? E aí ele traz de volta a visão daquele homem, e pega a tua cama, pega a tua maca, levanta, anda. Quando ele levanta o coxo, ele está trazendo de volta a dignidade do ser humano. Nenhuma dessas histórias conta o pós, quando ele liberta da lepra, quando ele cura da lepra, tanto o leproso quanto depois os 10 leprosos. Nenhuma dessas histórias conta o pós, mas ele está dizendo para aqueles homens, principalmente daqueles 10, vai lá se mostrar ao sacerdote. Você sabe que os camaradas da lepra eram considerados impuros, eram excluídos da sociedade, moravam em outra cidade, em outro acampamento. Jesus fala assim, vai se mostrar ao sacerdote. Ele está dizendo, pode voltar para a sociedade, porque eles faziam um ritual diante do sacerdote, provava a sua purificação, a sua cura, e voltava para a sociedade. Jesus está dizendo, isso aqui é pura reintegração à sociedade, volta lá.
Quando Jesus realiza curas e milagres, não é simplesmente para mostrar o seu poder, mas Ele traz de volta a dignidade ao ser humano. Quando a gente faz ONG, gente, um dos grandes problemas de ONG, eu falo porque aqui eu trabalho com o social, né, eu sou responsável pela juventude e pelo social, e trabalho com Belém, e quando a gente faz ONG, um dos grandes questões de igreja é sempre assim: quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas estão na igreja agora? Quantos anos você tem de ministério? Quantos anos você tem aí realizando esse trabalho social? Quantas famílias se chegaram? Porque a gente quer contabilizar número. E sempre quando eu treino as pessoas, quando a gente monta uma ONG, quando a gente monta algum projeto, que eu falo assim, ó, nós não vamos usar a ONG para evangelizar. Nós não vamos usar o projeto para evangelizar. Nós usamos o projeto para trazer dignidade ao ser humano. Porque Deus é um Deus que fez o ser humano à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente sai nas ruas, a gente olha aquelas pessoas toda segunda-feira, aqueles mendigos, e pode perguntar para eles. E eu falo para as meninas aqui na secretaria, quando às vezes eu vou tomar café com mendigo, quando eu vou levar um para tomar um café, eu falo assim, ó, vou tomar café com Jesus. E eu falo, eu estou indo tomar café com Jesus, porque é literalmente assim que Jesus os trata. Lembra? Quando Jesus falou, eu estive com fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu tive preso, vocês não me visitaram. Eu tive frio, vocês não me cobriram. Eu estive pelado, vocês não me vestiram. E eles vão perguntar, mas Jesus, quando que a gente te viu assim? Quando que a gente te encontrou nessa situação? Quando vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Então quando a gente vai para a rua, toda segunda-feira com o Projeto Belém, eu falo para os meninos, eu falo para eles, nós vamos servir Jesus. Nós vamos servir Jesus, nós vamos tomar um café com Jesus, nós vamos comer uma marmita com Jesus agora. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Quando a gente chega nos lugares, a gente fala assim, ó, eu não vou evangelizar por conta do projeto, eu evangelizo porque eu sou cristão, é isso. E porque eu sou cristão e apaixonado por Jesus, se falar que o poste se converte, eu evangelizo o poste. Se a minha cachorrinha pudesse se converter, eu evangelizava a minha cachorrinha. Eu evangelizo porque Deus transformou a minha vida de tal maneira, Deus mudou a minha história de tal maneira que eu quero evangelizar as pessoas. O que foi bom para mim, eu quero que as pessoas recebam, entendam e vivam isso que eu vivi. Mas eu não faço o projeto para evangelizar. A gente faz o projeto porque é a missão da igreja, trazer dignidade ao ser humano. Se ele vai se converter ou não, gente, todas as histórias da Bíblia não contam o final, não fala o que aconteceu depois. E vou te falar, nem de Lázaro, que é o amigo de Jesus, conta depois da ressurreição, o que ele fez? Será que Lázaro continuou, não continuou? Será que Lázaro não ficou bravo? Porque eu falo para minha mulher, eu ia ficar bravo. Gente, se eu morrer, estiver no céu, no paraíso, não ora para eu voltar. Não vem com esse negócio de orar para eu ressuscitar, não. Cara, eu estou no paraíso, eu estou no céu, estou quieto, estou com Jesus. Imagina, já pensou? Mas a gente precisa conversar sobre isso, porque agindo assim a gente diminui, a gente minimiza o sofrimento humano. Uma outra questão, porque a ação de serviço, a ação diaconal, ela humaniza a igreja. Não é só porque a Bíblia fala, a gente tem que fazer isso, não é só porque a gente vai minimizar o sofrimento humano, mas também porque humaniza a igreja. Um dos grandes problemas, ou das razões principais porque a igreja não realiza ou não desenvolve ministérios efetivos de diaconia, é por causa da indiferença e o individualismo. Nós vivemos uma época extremamente indiferente e individualista. Eu estava essa semana, fui levar uma mochila da Júlia para costurar, aqui na 9 de julho. E quando eu cheguei perto, encostei a moto no bolsão, estava caminhando. Quando eu fui chegar perto das costureiras, que a gente sempre deixa lá, eu ouvi uma gritaria. E quando eu ouço gritaria no centro, confusão, eu já fico olhando se é um dos membros da nossa igreja. Quando eu faço segunda-feira, os membros do Projeto Belém. E aí eu já dou uma olhada para ver se é um dos nossos membros, que a gente brinca de segunda. Aí quando eu olhei, dito e feito era, né? É um grandão lá já aí gritando, grosso, tal. E é um que segunda-feira para pegar marmita com a gente é um doce, chama de pastor, fala macio, tem aquele bonzinho, mas gritando de um jeito, eu achei que ele ia bater nela. E aí eu fiquei ali, eu estava com a mochila já entregando, falando com a costureira, e eu querendo chegar neles, querendo conversar, porque eu estava doido para falar assim, e aí, para ver se ele ia mudar, né, mas aí eles saíram andando e não. Agora o que acontece, que me chamou a atenção, falando sobre indiferença e individualismo, é que estava no centro da cidade,
completamente lotado, cheio, gente passando para tudo quanto é lado, e ninguém faz nada. Como se não fosse, não é comigo. O cara pode estar aqui batendo na moça, fazendo alguma coisa, as pessoas passam. De repente o cara está ali, um bêbado caiu, está sangrando, machucado, está ali, as pessoas passam. Nós vivemos numa sociedade assim, indiferente, individualista. E as pessoas hoje ficam com medo, não posso me meter. Você já ouviu o negócio de briga em marido e mulher? Ninguém? E aí tem um monte de mulher sofrendo feminicídio, apanhando em casa, sofrendo, e os vizinhos, não, porque ninguém mete a colher. Gente, isso é um absurdo. Não existe isso. Dignidade do ser humano. E quando nós fazemos isso, não só minimizamos o sofrimento humano, mas a gente precisa conversar sobre isso porque a gente humaniza a igreja. A gente humaniza a igreja. Não dá para a gente ficar mais indiferente a tudo que está acontecendo na nossa sociedade. Como igreja, nós somos sinalizadores do reino de Deus, e nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar calados com tudo que está acontecendo. E eu sei que é difícil falar, porque não é simplesmente aqui, dar esmola, né? Um dos grandes perigos do ministério, da ação diaconal, é a gente se tornar assistencialista. E infelizmente, muitas igrejas se tornaram assistencialistas. A gente simplesmente dá. A gente terceiriza. E aqui vai uma crítica a nós mesmos. Uma igreja que tem condição, uma igreja que tem dinheiro, uma igreja que tem possibilidade, a gente terceiriza mais do que se envolve. Vai lá, faz você. E a glória a Deus. Eu estou amando trabalhar aqui, eu estou amando servir essa igreja, porque tem condição, tem dinheiro, a gente faz, mas a gente precisa de mais pessoas. Eu preciso de você. Eu preciso do seu envolvimento. Eu sei que nem todo mundo vai no mesmo ministério, nem todo mundo vem para o louvor, nem todo mundo vai para o Projeto Belém, nem todo mundo vai. Eu sei que nem todo mundo vai, mas nós precisamos de pessoas. Não dá para viver uma igreja que só terceiriza, que só paga, que só diz vai lá, vai você, não, vai lá, vai você, não, a gente precisa ir junto. A gente precisa ir junto, a gente precisa humanizar a igreja. A gente precisa humanizar a igreja. Quando a gente fala de serviço diaconal, a gente humaniza a igreja. E não é só dar esmola, porque quando dá esmola, realmente a gente cria um problema. E eu sei que a gente tem um problema na sociedade sobre isso. Eu converso com a Secretaria de Ação Social, a Prefeitura, porque a gente acaba mantendo os caras na rua. Quem é usuário de droga, bêbado, uma refeição por dia está tranquilo, a gente mantém eles na rua, eu sei disso, e a gente tem que trabalhar, porque o assistencialismo é justamente isso. Você tira a capacidade do pobre, você tira a capacidade daquele que está sofrendo, dele se tornar protagonista da sua história e mudar. Então a gente não é o assistencialismo, a gente precisa pensar sobre isso. Até o pastor Jean usou a música do Luiz Gonzaga, cadê? Está aqui, Vozes da Seca, quando o Luiz Gonzaga diz assim: seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nessa seca do sertão. Mas doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Exatamente isso. A gente tem que tomar cuidado, porque não é simplesmente dar, não é o assistencialismo. É a velha história, né? Você dá o peixe ou ensina a pescar. Só que ensinar a pescar é muito mais trabalhoso. Ensinar a pescar é complicado, mas esse é o nosso papel. A gente dá e ensina a pescar. A gente dá, fala de Jesus e ensina a pescar. E por fim, por que a gente precisa conversar sobre ação diaconal? Porque glorifica a Deus. Porque servir as pessoas, porque fazer boas obras traz glória ao nome do Senhor. Efésios 2, lembra que eu falei que ia voltar? A graça, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras. Só que a gente pega o 8 e o 9 e acabou, e esquece do 10. E o que o 10 fala? Que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. E quando a gente vê Jesus falando depois, naquele texto, quando ele diz que eles vão olhar as suas obras, assim brilhe também a vossa luz, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Quando as pessoas olharem a igreja atuando,
em boas obras. E a gente tem medo de falar essa palavra, mas não em obras sim, fazendo a caridade, fazendo o amor, servindo as pessoas. Quando as pessoas olharem a igreja atuando assim, vão dizer: opa, esses caras mudaram, essa turma não é mais alienada, existe alguma coisa diferente nessa turma, existe alguma coisa diferente de compaixão, de amor de coração, alguma coisa mudou, e eles vão começar a glorificar o Pai. É exatamente isso que Jesus estava dizendo há 2000 anos atrás, e agora a gente precisa lutar para tirar os crentes da cadeira para servir, para dizer para você que se você servir as pessoas, se você servir as pessoas, se você estender a mão, se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você será um sinal, um instrumento para trazer glória a Deus nessa terra. A gente precisa servir, porque nós somos um corpo, né? A igreja é um corpo ou não? Sim. E quem é o cabeça desse corpo? E se Jesus é o cabeça desse corpo, a gente faz o que Ele manda. Se você conhece, eu estou vendo aqui a médica aqui, eu não vou falar nem só, mas o cérebro manda o sinal, né? Você confirma isso, se eu falar bobeira, você fala, mas o cérebro, mesmo quando você põe a mão, que você acha que põe a mão para queimar, na verdade mandou um sinal lá, o sinal diz, ó, queimou, o sinal volta e aí você tira a mão, porque o cérebro, a cabeça é que manda o sinal, a cabeça é que manda o comando, a cabeça é que dá os resultados, é a cabeça. E se nós somos o corpo, e eu gosto demais daquela música do Daniel de Souza, tem uma música do Daniel de Souza que fala sobre isso, e ele fala que nós somos os teus pés, andando em toda parte, nós somos as mãos, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos os teus olhos, à procura dos aflitos, somos a tua boca, proclamando o reino de Deus. Se Jesus é o cabeça desse corpo, nós somos os braços, os pés, nós somos os pés de Jesus para andar. Jesus não anda mais nas cidades e vilarejos, como diz no Novo Testamento, você anda nas cidades e vilarejos. Jesus não toca mais nas pessoas, você toca. Jesus não olha mais procurando um mendigo na rua, alguém gritando, filho de Davi, tem compaixão de mim, mas você está na porta da cidade, você está nos vilarejos, você está nas favelas, você está no teu trabalho, você é o braço de Jesus para curar e abençoar, você é os pés de Jesus para andar por toda parte, você são os olhos de Jesus para olhar à procura dos aflitos. Nós somos a boca de Deus para proclamar o reino dele. Por isso, a igreja precisa pensar, conversar e agir nessa dimensão diaconal da missão. E o pastor Jean concluiu contando uma história de um livro que ele leu, eu não li, mas eu peguei na internet hoje para ver. É um livro que não tem mais, mas chama Cidade de Deus, Cidade de Satanás. E que conta a história, na verdade é um pastor que atuou na cidade de Chicago, se eu não me engano, nos Estados Unidos, isso em 1970 alguma coisa. Ele escreveu o livro depois, e ele conta a história de um membro da sua igreja, que servia as pessoas, e que esse serviço dele mexeu tanto com um bairro, e aí eu vou ler para vocês. Diz assim, é Robert Lincoln. Havia um homem, por volta de 40 anos, que era mentalmente retardado. Jack, não era um brilhante, mas ele era sincero e diligente. O compromisso de Jack com Cristo sempre me impressionava. Ele não podia entender muito acerca do Evangelho, mas o que lhe faltava em compreensão, sobrava em diligência. Todo domingo, quando Jack saía do culto, ele e eu passávamos pelo mesmo ritual. Como pastor da igreja, eu estava à porta saudando as pessoas. Quando Jack se aproximava, ele sempre dizia que não poderia ficar para a nossa hora de confraternização. Eu lhe pedia que ficasse, mas a sua resposta era sempre a mesma: não posso, querido. Ele chamava a todos de querido. Tenho que fazer minhas entregas. Essas entregas eram o meio de vida de Jack.
7 dias por semana, 52 semanas por ano, Jack fazia entrega de remédios a outros artigos para uma farmácia local. Com bom ou mau tempo, com muito ou pouco tráfego, pela manhã ou à noite, Jack podia ser visto pedalando sua bicicleta vagarosa, mas fielmente fazendo suas entregas. Numa comunidade com a taxa de criminalidade elevando-se, somente Jack tinha acesso à maioria dos prédios de apartamentos. Numa vizinhança onde as pessoas temiam desesperadamente umas às outras, somente Jack era bem-vindo em cada lar. Em 1983, 8 anos após eu deixar a igreja de Chicago para pastorear em Detroit, recebi uma carta da minha mãe, que ainda morava lá. De dentro dela, caiu um recorte de jornal. Apanhei-o e comecei a ler. Para minha surpresa, era um artigo sobre Jack. Eu não estava preparado para a notícia. Deixe-me compartilhar parte do artigo com vocês. Toda vez que eu me sentia doente e desanimada, disse a senhora Vera Wombwell, Jack trazia o remédio e eu me sentia animada. Ele era um homenzinho maravilhoso. Ele vinha apanhar minha receita e ia à farmácia na sua bicicleta e me trazia os remédios, mesmo em noites frias e chuvosas. Ele dizia: querida, como se sente agora? Você já parece melhor. Então ele dava meia volta e dizia que já precisava ir. Ele precisava fazer o seu trabalho. Jack era um bom rapaz, dizia minha mãe, chorando em seu apartamento. Ele amava seu trabalho, significava muito para ele. Ele gostava de andar de bicicleta, de estar na rua. Ele nunca ficou doente e nunca reclamou do frio. Ele andava pelas ruas geladas, no tráfego pesado e em tempestades, e nunca se machucou. Por que aconteceu isso agora? Num dia de sol, numa rua sem tráfego? Talvez o motorista do carro, que saiu em alta velocidade da ruela, não tivesse visto Jack vagarosamente pedalando sua bicicleta de entrega. Talvez o motorista não se importasse, porque quando o carro atingiu Jack e ele caiu na rua, quebrando a sua clavícula e rachando a cabeça, o carro não parou. O motorista do carro fugiu, deixando Jack caído próximo à sua bicicleta, machucado e confuso. Quando foi levado ao hospital, disse apenas que sua cabeça doía. Antes do final do dia, Jack entrou em coma e assim permaneceu durante 5 dias. Na segunda-feira ele morreu. E todos, ao longo da rua, estão falando sobre Jack, disse Vera Wombwell. A seu jeito, Jack fez mais pelas pessoas desse lugar do que qualquer autoridade, ou pregador, ou assistente social. Você não tem que ser rico, você não tem que ser famoso, bonito ou inteligente para que as pessoas se lembrem de você, disse a senhora Wombwell. Você pode ser manso, honesto e bom. Você pode ser apenas um simples homenzinho, do mesmo modo que Jack. Que Deus nos abençoe. Que Deus levante um exército de Jacks para fazer diferença na sua simplicidade, do seu jeitão, aonde você estiver, aonde a planta dos seus pés pisarem. Você é um sinal do reino de Deus na dimensão diaconal da nossa missão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé, chamar o pessoal do louvor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra mexa com a nossa estrutura, com o nosso coração, mas principalmente que mexa com a nossa prática. Que essa palavra desça para os nossos braços, para os nossos pés, para o nosso bolso, para a nossa carteira, para a nossa despensa cheia de alimento, que essa palavra se transforme em prática, na nossa segunda-feira, terça, quarta, quinta, durante toda a semana. Que a nossa missão diaconal se transforme em realidade prática no nosso dia a dia, e que a gente possa ser conhecido como uma igreja que serve as pessoas, como uma família para a cidade. Em nome de Jesus, amém.